Boa noite a todos. Boa Vamos estar dando noite. início à nossa reunião de oração. E para estar dando início, vou convidar a nossa irmã Lourdes para estar fazendo essa primeira oração. Por gentileza, irmã Lourdes. Amém. Senhor Deus e Pai, no nome do seu Filho amado Jesus Cristo, queremos nesse momento pedir ao Senhor que conduza, Senhor, esse culto, Senhor, transmitido, que o Senhor continue falando com os nossos corações, através da sua palavra santa, agradecendo ao Senhor pelo dia que o Senhor nos deu, pela vida de cada irmão aqui presente, pela vida do irmão Isaías que está fazendo aniversário, que o Senhor guarde a vida dele em Ti, que o Senhor cubra a vida dele com muita saúde, com muitos anos de vidas a mais, Senhor. Que ele continue sendo essa bênção na Tua presença, na família dele, na vida de quem conhece, Senhor, de quem está ao lado dele. Agradeço ao Senhor pela vida de cada irmão aqui presente, pelos que ainda vão chegar. Que o Senhor nos conceda um culto abençoado. Que o Senhor abençoe e continue abençoando a vida do irmão José Chaves, a família dele, a esposa, os filhos, a Joelmo, o Bruno, a Isabelle. Que o Senhor continue, Senhor, cuidando e no controle de tudo sobre a vida dele, da família dele, de cada um aqui presente. E que o Senhor fale mais uma vez conosco, através da sua palavra, que o Senhor use a vida do irmão Abel para continuar, Senhor, nos abençoando com a tua palavra santa. Eu agradeço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, minha irmã. Amém. Amém. Agora vou convidar o nosso irmãozinho Fagner. Nosso irmãozinho Fagner estará lendo um versinho aí. Vamos lá, Fagner, está contigo a palavra, meu irmãozinho. Lê aí para nós. Salmos capítulo 19, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcançaremos o coração sábio também com você e a família. Deus abençoe, irmãozinho Fagner. Ó, leu até a mais ainda a mensagem. Isso aí, que bênção, hein? Esse é um salmo bem conhecido, que é um provérbio bem conhecido de Salomão, pedindo para Deus para ensinar a gente a contar os nossos dias, para que a gente tenha a sabedoria de buscar ter uma vida na presença de Deus. Só vale a pena a nossa vida se estivermos na presença de Deus. De nada adianta a gente buscar prazeres carnais se isso não for glorificar a Deus. Então, esse momento oportuno, nosso irmão Isaías aí completando 80 anos de vida, essa bênção aí que Deus preparou para que estivesse aí nas nossas vidas, só tem abençoado a minha família e creio que abençoado a vida de todos. Nosso exemplo maior é Jesus Cristo. Porém, temos irmãos ao nosso redor que a gente também toma como referência. O irmão zeloso com as coisas de Deus. Os verdadeiros discípulos de Jesus é conhecido pelo amor. E isso é uma coisa que nosso irmão Isaías tem demonstrado bastante também. E sua vida está sempre ali, ó, perante a face de Deus. Só tem abençoado todos aqueles que estão ao seu redor. E que a gente possa fazer da mesma forma. Ter esse amor, pedir a Deus. Estar sempre vivendo na presença de Deus. E que nossa vida seja conhecida através disso, do amor. E sempre estar na presença dele. Que Deus abençoe. Amém. Meus irmãos, chegou bastante pedidos de orações. Muitos pedidos. E agora estarei fazendo uma breve oração, apresentando a Deus esses pedidos que têm chegado até nós. Bom, curve sua cabeça,
E oremos. Eterno Deus e bom Pai Celeste que estás nos céus, graças te damos, Senhor, por mais um dia de vida, por este momento, por esta oportunidade, Senhor, de estar aqui reunido com os teus filhos, para estar orando a Ti, Senhor, intercedendo pelos nossos irmãos, agradecendo por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas, para escutar a Tua palavra, aprender um pouco mais sobre a Tua palavra, Senhor, ter mais intimidade contigo. Senhor Deus, neste momento, Pai, apresento a Ti vários motivos, vários pedidos de oração que têm chegado, Senhor. Muitas são as enfermidades no meio do Teu povo. Temos a minha tia Rosa, Senhor, que está fazendo tratamento de câncer, contra o câncer com radioterapia. Vá ao encontro dela, Pai, por misericórdia. Tem a recuperação da cirurgia da Rosimeire, qual operou hoje pela manhã, que é a tia da Liliane, e o Senhor tem abençoado grandemente. Ela tem saído da sala de cirurgia e foi para o quarto há poucas horas atrás, Senhor. Abençoa a recuperação dela também, Senhor. Tem um colega de trabalho, Fábio Tobias, que já tem há uma semana que ele já não está bem, Senhor, também apresentamos a Ti, Senhor, vá ao encontro dele por caridade, Senhor. Também temos a família, Senhor, a família do Vanderly, o qual o Senhor recolheu, essa família que está enlutada, ainda chora muito a perda do seu ente querido, Senhor, e sabemos que somente o Senhor, somente Teu Espírito Santo, que pode consolar, trazer o consolo necessário aos corações, Senhor. Vá ao encontro de cada um dessa família, Senhor, por misericórdia. Também apresentamos o irmão do nosso irmão Eduardo. Ele se chama Edivaldo. Ele apresenta, ele clama, Senhor, a Ti para que haja uma conversão na vida desse irmão. Ó, Senhor, se essa alma te pertence, vá ao encontro dele, Senhor, por misericórdia, abre os olhos espirituais e traga para Teu aprisco. Senhor, apresento a Ti a vida do Wesley, o Senhor conhece, o que se passa na vida daquele jovem, Senhor. Somente o Senhor para poder transformar, para poder transformar, revirar, mudar o cativeiro desse jovem, Senhor, tanto na parte espiritual quanto física, Senhor. O Senhor conhece o que esse jovem vem passando, e eu clamo a Ti, Senhor. Vá ao encontro dele, Senhor, por misericórdia, Pai. Opera um milagre na vida dele, segundo a Tua vontade, Senhor, porque somente o milagre que possa transformar a vida desse jovem, Senhor. Vá ao encontro dele, Pai, por misericórdia. Apresento o Denilson, Senhor. Denilson em seu lar. Vá ao encontro dele, Senhor. Abençoa todas as áreas da vida dele. Abre os olhos espirituais dele, para que cada vez mais ele venha se aproximar de Ti, Senhor. Que ele venha ter mais o desejo de ouvir e praticar a Tua palavra, de visitar irmãos, de visitar a Tua casa, Senhor. Que ele venha conseguir fixar em uma igreja, que ele venha ter o ânimo, Senhor, necessário, que sabemos que é o Teu Espírito Santo que dá. Vá ao encontro dele, Senhor, por misericórdia. O Josué pede pela sua família, Senhor, também, vá ao encontro. Tem a irmã Rita, Senhor, uma idosa já de 81 anos, qual caiu e quebrou a costela. Tem misericórdia, Senhor, abençoa na recuperação desta Tua filha também, Pai, por misericórdia. Ó Pai, apresento no Seu altar, Senhor, um casal que está passando por um grande conflito, Senhor, que é a Selma e o Sérgio. O Senhor conhece o que se passa, são Teus filhos, Senhor. E grande é a investida do adversário para querer acabar com essa instituição, Senhor, com esse laço. Ó Pai, vá ao encontro desse casal, Senhor, por misericórdia. Não deixa que o adversário venha destruir, venha separar, Senhor, esse casal.
que eles possam ter mais amor, mais comunhão, mais união, Senhor. Que eles possam ter a humildade de um perdoar o outro. Senhor, vai ao encontro desse lar, Senhor. Tira tudo aquilo que não provém, para que eles possam ter o seu casamento restaurado, Senhor, e assim o teu nome possa ser glorificado, Senhor, por essa restauração. Vai ao encontro, Pai, por misericórdia. Deus eterno, apresento a Ti a Terezinha, a qual precisou amputar, Senhor, a perna. Já está em sua casa, abençoa na recuperação dela, Senhor, por misericórdia. Nosso irmão Elias, Senhor, qual já vem melhorando, continua abençoando ele, Senhor, assim como a sua irmã também. E também, Senhor, apresento o LM, nosso camarada aqui, qual está também com essa dor de garganta, Senhor, vai ao encontro dele. Se é da tua vontade, Senhor, o Senhor pode estar amenizando, libertando o teu filho também dessa enfermidade, Senhor. Deus eterno, graças te damos pela vida do nosso irmão Isaías, qual está completando 80 anos, Senhor. Ó Pai, continua abençoando, Senhor, honrando o teu filho, e que a vida dele continue, Senhor, abençoando, edificando todos aqueles que se aproximam dele, Senhor. Da mesma forma, abençoa a nossa irmã Zefa, abençoa ele, Senhor, nos seus tratamentos, nas suas consultas, nos seus deslocamentos até o hospital, para estar fazendo os seus tratamentos, Senhor. Deus bendito, graças do a Ti por tudo, Senhor, e apresento o nosso irmão Abel, o qual irá trazer a palavra também, Senhor, seja na vida do Teu filho, Senhor, para que ele venha transmitir a Tua palavra e esta palavra venha falar ao nosso coração, Senhor. Deus, graças te dou por tudo, Senhor. Por tudo eu te peço e te agradeço. É no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que vive e reina eternamente. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Meu irmão Abel, Amém. tá contigo a palavra, meu irmão. Legal. Então, boa noite para todo mundo. Não cumprimentei o pessoal, não tinha colocado todo mundo aqui ainda. Boa noite, paz do Senhor. Boa noite. Paz, E hoje a gente vai dar continuidade na leitura de João, mas da última vez a gente terminou no verso 52 do capítulo 7 de João. A gente vai ler o capítulo 7 no verso 53. Cuidado, filha. Depois, Tá com... a gente vai ler um verso do capítulo 8 para a gente iniciar. Diz assim: e cada um foi para a sua casa. Repara que antes do cada um tem acho que é colchete o nome ali. E aí a gente já vai para o 8 no verso 11. No finalzinho do capítulo 8, no verso 11, fala: vai e não peques mais, e fecha o colchete. Esse trecho, só até aí a gente vai abordar sobre isso. Quando a gente leu a passagem em João, se eu não me engano foi João no capítulo 5, a gente viu que tinha o texto do paralítico no tanque de Betesda, né? Que tinha um pequeno pedacinho que tinha sido adicionado, que provavelmente ele foi adicionado posteriormente no texto. Essa história todinha que a gente vai ver hoje, que é a história da mulher adúltera, é um dos textos que provavelmente foram adicionados nas escrituras e eles não foram escritos por João. Eu vou explicar um pouquinho para os irmãos entenderem. A gente vai ler esse texto, a gente vai explicar ele, só que eu quero explicar o motivo, e porque às vezes a gente fica um pouco preocupado, né? Poxa, então quer dizer que a nossa Bíblia foi adulterada? Se você for olhar na sua Bíblia RA, ela tem essa marcação indicando que aquele texto muito provavelmente foi adicionado posteriormente. Algumas Bíblias tiram alguns desses textos, e outras deixam em itálico, de ladinho, e colocam uma nota lá falando que não estão nos manuscritos mais antigos e tal.
Para eu explicar um pouquinho disso, eu gostaria que vocês se lembrassem que o fenômeno da imprensa, ele é muito recente. Ele tem 500 anos que a imprensa foi inventada, e que dirá o computador, né, que faz muito menos tempo ainda para a gente conseguir imprimir do jeito que a gente está acostumado. Na época de Jesus, na época dos apóstolos, todos os escritos que eles faziam, acredite ou não, eram feitos na mão. Então eles pegavam uma pena, botavam lá na tinta, eles tinham ou uma pele de algum animal, né, um couro, ou era um papiro que era feito com uma madeira, né, no Egito antigo tinha muito papiro, e eles escreviam com a mão, com a pena e uma tinta, as cartas e tudo mais. Os livros eram escritos à mão. Alguns mais antigos eram feitos em rolos, e depois, quando a gente começa a chegar na história mais recente, você começa a ter esses papiros ainda escritos na mão, né? Os textos ainda escritos na mão, os manuscritos, só que no formato de livro como a gente conhece hoje. O que acontece? Para você ter 2 livros iguais, hoje em dia a gente bota na impressora e imprime 2 livros iguais. Naquela época alguém precisava copiar manualmente, texto a texto. Quando a gente vai olhar para os textos mais antigos que a gente tem, alguns não contêm esse texto de João 8. E quando a gente pega, tem muitos manuscritos da Bíblia, né? E nesses muitos manuscritos a gente encontra essa história da mulher adúltera. Algumas vezes a gente encontra essa história em João 7, depois do verso 36. Outras vezes a gente encontra esse texto lá no capítulo 21 de João. Outras vezes essa mesma história aparece no livro de Lucas. Ou seja, quando a gente pega vários textos, parece que nem João, nem Lucas, nem nenhum autor bíblico, quando escreveu a Bíblia, escreveu essa história. Alguém colocou essa história uma hora no livro de João, outra hora no livro de Lucas. Então, ele é um texto que parece que foi adicionado. Essas são evidências quando a gente pega os manuscritos, né, antigos e vai avaliando. Mas tem outras coisas que nos mostram que esse texto não foi João que escreveu. Primeiro, o vocabulário. Para eu explicar o vocabulário, a gente não precisa entender o grego, mas pensa que um filho está escrevendo uma carta para um pai, um filho de 5 anos, e ele fala: papai, quero te ver. Papai, te amo. Aí, do nada, a criança começa a escrever: eu gostaria que às tal hora da madrugada você colocar. Esse vocabulário, meu filho não escreve com esse vocabulário. E é isso que a gente encontra no livro de João. Nesses pequenos versos, a gente tem palavras que não são usadas no livro de João, nem nas cartas de João. Então é um vocabulário que João não usa. Tanto que as pessoas pegam esse texto e jogam lá no livro de Lucas, porque Lucas tem um vocabulário mais rebuscado. Então, assim, o vocabulário desse texto é estranho. Esse texto aparece em vários livros diferentes, né, dependendo dos manuscritos. E o contexto desse texto é estranho também. Se os irmãos forem se lembrar, o último texto que a gente viu, o Jesus estava no templo, ele estava lá na festa dos tabernáculos, e fala que de madrugada eles foram para o Monte das Oliveiras. E no outro dia ele já voltou para o templo. E esse trajeto de ir do templo para o Monte das Oliveiras e voltar para o templo de novo, naquela época era impossível fazer no percurso de um dia, como está descrito aqui. Então são muitas evidências de que esse texto não foi escrito por João. Porém, como esse texto está na nossa Bíblia, muita gente cita ele, a gente entende que é um livro, é uma história muito conhecida. Eu vou explicar a história, a gente vai passar por ela, mas é claro, sempre levando em consideração que esse não foi um texto que João escreveu. Não é um texto canônico, a gente não pode tirar doutrinas de textos que não foram os apóstolos que escreveram. Mas dito isso, a gente vai ver o texto. Então o texto começa com, lá no capítulo 7, no 53, falando: e cada um foi para sua casa. E aí a gente vai continuar a leitura do 8, do verso 1 até o verso 5.
que é o início da história. Ele está mostrando a história da mulher adúltera. Diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, que é aquilo que eu falei. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Até aqui. Então, para a gente ter em mente o que está contando nesse texto, ele diz o seguinte: ele fala que Jesus foi para o templo, voltou a ensinar, e os escribas e fariseus trouxeram na sua presença uma mulher que foi surpreendida em adultério. Esse termo de surpreendida em adultério parece que ela foi pega no ato de adultério. Tanto que a outra palavra que eles usam, um pouquinho mais na frente, é a mulher foi apanhada em flagrante adultério, o que deixa evidente que ela foi pega no ato de adulterar. Então eles dizem que essa mulher deveria de ser morta, apedrejada, segundo a lei. Aqui a gente entendeu, então, o contexto em que Jesus estava inserido. Para a gente não ficar sem ler um texto realmente bíblico, a gente vai ler o que de fato a lei diz sobre isso. Porque o que os fariseus aqui estavam falando não era de tudo errado. A lei, de fato, ordena que seja apedrejada pessoas que cometem adultério. Isso a gente encontra em Deuteronômio 22, depois do verso 22. A gente vai ler, então, Deuteronômio 22, no verso 22. A gente vai ler por hora só o 22. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Então aqui a lei deixa clara que, de fato, adúlteros deveriam de ser mortos. Só tem uma questão estranha aqui. Os fariseus não trouxeram nenhum homem. Na lei, aquilo que está escrito em Deuteronômio, tanto o homem quanto a mulher deveriam de ser mortos. Então aqui o caso começa a ficar estranho. Por que que os homens trouxeram essa mulher? Segundo eles, foi pega em flagrante adultério, mas eles não trouxeram o homem. Essa é a primeira bizarrice. O único caso aonde você mata só a mulher ou só o homem é quando a culpa é exclusiva de um só deles. E o que não parece que seja o que está acontecendo aqui. Nos versos anteriores, a gente não vai ler, mas nos versos anteriores desse capítulo de Deuteronômio, vai falar que se uma mulher se casar e ficar provado que ela não era virgem, significa que anteriormente ela tinha adulterado. Nesse caso, ela seria morta sozinha. Mas não é o caso que os fariseus apresentam. Eles apresentam um caso de flagrante adultério. Então, a gente tem um problema aí. Porque flagraram a mulher adulterando e não pegaram o cara. Ou eram os próprios fariseus que estavam adulterando com ela, ou eles fizeram vista grossa com o adúltero. Ou seja, os próprios fariseus também estavam errados em trazer essa mulher nessa situação. Essa é a primeira coisa estranha. Segundo, em Deuteronômios 19, a gente não vai ler essa parte de Deuteronômio, mas diz que ninguém será condenado com o depoimento de apenas uma testemunha. Sempre precisaria ter 2 ou 3 testemunhas, ia ser levado todas as evidências, os sacerdotes e juízes iam julgar o caso,
com uma investigação cuidadosa, tudo isso está em Deuteronômio 19, do 15 até o 20. E então, se ficar provado, aí então seria feita uma condenação. Então, repara que a lei ela é muito específica em não julgar as pessoas precipitadamente. Ela fala que tem que ter um júri, tem que ter o local correto, tem que ter provas, tem que ter depoimento de testemunhas, e não foi isso que aconteceu. Se a gente for listar todas as irregularidades que aconteceu só nesses versos que a gente foi ver, eles estavam fazendo a reunião no local errado, eles estavam se reunindo no templo, eles não tinham juízes. Se vocês forem lembrar, eles não podiam apedrejar ninguém naquela época, porque os judeus eles não tinham seus próprios juízes. Os judeus eles estavam sob o jugo de Roma. Tanto que Jesus não foi apedrejado, que é a punição que a lei dá. Jesus ele foi crucificado porque os romanos crucificavam os homens que eram condenados. Então a gente vê que eles não podiam apedrejar, então tá aí mais um problema. Os juízes não estavam lá porque eles estavam dentro do templo, os romanos não entravam dentro do templo. Não foi feita uma investigação. Não tinha o adúltero, só tinha a adúltera. Eles pediram o julgamento de um cara que não era o juiz, que era Jesus. Jesus ele não tinha nenhuma posição, então assim, estava tudo errado. Tudo errado. Se as pessoas forem usar esse texto para falar alguma coisa, é como não julgar uma pessoa, como não acusar uma pessoa, porque isso aqui tá totalmente errado. E aí a gente vai avaliar qual que é a resposta de Jesus para essa situação incômoda que eles foram que levaram até ele, né? Aí a gente vai ler então João 8, do verso 6 até o 8. Que é os versos que falam sobre a resposta de Jesus, né? Isto diziam eles tentando para terem de que o acusar. Então tá claro que foi de má intenção isso aqui que eles fizeram. Não só todas as evidências anteriores deixa claro, mas o próprio autor também diz. E aí continua. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós tiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Então, até aqui, para a gente entender qual foi a tonalidade da resposta de Jesus. Primeiro de tudo, a resposta de Jesus, que diz no verso 6, é: ele ali, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Ou seja, ele não fez caso nenhum do que estava acontecendo. Quando as pessoas fizeram uma acusação falsa, quando as pessoas começaram a agir pela raiva, pela ira, levantando acusações mentirosas, ele não fez caso. Ele ignorou. Ele preferiu olhar para o chão e desenhar no chão, escrever qualquer outra coisa. E aí, no verso 7, ele diz que eles insistiram na pergunta. Ou seja, eles não ficaram satisfeitos. Eles falaram, não, você precisa fazer alguma coisa. É óbvio, porque eles queriam acusar Jesus. E a resposta de Jesus foi: aquele dentre vós, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Até aqui. Depois disso, Jesus volta a desenhar no chão. Algumas pessoas olham para esse texto e imaginam que com isso Jesus estava querendo dizer que se uma pessoa pecou, ela nunca pode apontar o erro de outra. Mas se fosse essa a intenção desse texto aqui, se fosse isso que Jesus estava falando, é evidente que estava completamente errado. Jesus, em Mateus 5, ele fala que ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir. Jesus, ele, em vários momentos da vida dele, ele reafirma a lei, fala que a lei deveria de ser feita, deveria de ser executada, a lei é boa, a gente vê em vários outros textos. Seria impossível um juiz julgar alguém, porque todo juiz tem pecado. O único juiz que não poderia julgar ninguém é o próprio Jesus ou Deus, mas é o próprio Deus
e o próprio Jesus que institui os juízes. E Jesus, lá no final do livro de João, vai falar com Pôncio Pilatos e fala para ele, foi Deus que instituiu aí, você está fazendo o papel que Deus te instituiu. Então, ou seja, se Deus instituiu, Deus quer que Pôncio Pilatos seja juiz. Então, esse texto não está falando que ninguém pode julgar o outro, porque todo mundo é pecador. O que esse texto está falando, ele está fazendo uma alusão a Deuteronômio 17, 6 e 7. Vamos abrir lá em Deuteronômio para a gente ver o que de fato foi o que Jesus estava querendo dizer com esse texto. Deuteronômio 17, no verso 6 e o verso 7. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer, que é o que a gente já havia visto. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. Ou seja, não pode ter poucas evidências. E aí ele ainda adiciona: a mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Então, o que esse texto aqui, o que Moisés está ensinando na lei é as testemunhas que derem testemunho contra alguém, elas são as primeiras pessoas que devem efetuar o julgamento. Por que a lei ordena isso? Para evitar de que uma pessoa levante uma acusação falsa contra o outro. Você que levantou a acusação falsa, você que vai pegar a pedra em primeiro lugar e tacar na pessoa. Você tem que ter a coragem o que ele está falando é, não minta. Arque com as consequências das coisas que você falou. Você deu falso testemunho contra o seu irmão, você tem que arcar com as consequências do que você falou. Se a pessoa não, né? Se ela fala, não, pensando bem, eu acho que não é bem isso, era uma forma de tirar a prova real, se a pessoa estava fazendo uma falsa acusação ou não. E é esse texto aqui que Jesus usa para falar com aqueles homens. Ele fala: se vocês que estão acusando ela não têm erro nenhum, então o primeiro que não tem erro, ou seja, o primeiro que não pecou nesse julgamento, que atire a primeira pedra. Obviamente, deveria de ser as testemunhas. As testemunhas do adultério deveriam de jogar pedra. E eles não tinham testemunhas. Primeiro que aquilo tudo era tramado. Jesus usou a própria lei para mostrar para eles que eles estavam errados. E aí ele falou: então vocês que vão seguir com esse julgamento. Eu não sou juiz. Sigam a lei. Que você que acha que ela foi pega em adultério, que você que execute o julgamento. Se Jesus julgasse aquela mulher falando ela é pecadora, ele estava errado. Porque todo aquele júri não tinha prova, não tinha adúltero, estava no lugar errado, não tinha juiz, estava tudo errado. Se ele condenasse ela, ele estava errado. E se ele absolvesse ela, ele estava errado também. Porque ele não é juiz para absolver. E, então ele não podia fazer nada. O que ele fez foi: sigam vocês a lei de Moisés e cumpram a lei de Moisés. Se vocês não têm nesse julgamento, continuem. E aí, o que o texto continua dizendo, no verso 9, é a continuação do que acontece. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, porque era essa a ideia daquela passagem de Deuteronômios, que os homens sejam acusados pela própria consciência, por isso que as primeiras testemunhas deveriam jogar pedra, foram retirando um por um, começando pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio de onde estava. Até aqui. Pelo que descreve, pelo que parece é que as primeiras testemunhas, ou seja, os acusadores, eram os mais velhos. Por isso que eles foram primeiros a jogar pedra fora. Ou seja, aqueles que pareciam de maior autoridade, os que eram os mais velhos, quem trouxe lá foi os fariseus e saduceus, com a sua consciência sabiam: a gente está fazendo um negócio errado, eu não vou apedrejar essa mulher, porque eu que sou errado aqui e não é ela. E aí o texto continua. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe:
mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Até aqui. Então, esse aqui é uma dos versos que é mais citado pelas pessoas quando tentam falar: você não pode me julgar. Nem Jesus julgou a mulher que era adúltera, que deveria de ser apedrejada. Primeiro que isso é mentira. Essa mulher não devia de ser apedrejada. Aquele júri era falso. Ninguém sabe se ela realmente foi pega em adultério, porque não foi julgado. E o que Jesus falou foi: eu não vou te condenar erroneamente, igual esses caras, e como eu não sou juiz, eu não te condeno. Jesus, em momento nenhum, foi algum magistrado, ele não foi nenhum político, ele não foi juiz, ele não poderia julgar. Ele é o juiz de toda a terra. O reino dele não é desse mundo. Ele sim vai julgar todos os homens no último dia. Aqui na terra ele não era juiz. Existia um juiz para fazer esse processo legal. Jesus não era esse cara. Por isso ele não condenou a mulher. Mas ele fala a verdade para ela. Agora você vai e não peques mais. Jesus, contudo, sabia que ela era pecadora e falou para ela: não peque mais. As pessoas nunca podem olhar para esse texto aqui, primeiro pensar que ele é canônico, que ele faz parte da inspiração divina, ele foi um texto adicionado. E ainda como texto adicionado, ele não diz que ninguém pode julgar o outro. Esse texto aqui, na realidade, Jesus está falando que você, se você é uma adúltera, você pecou. Você não pode mais pecar. Então, a conclusão que a gente consegue chegar com esse texto são algumas. Primeiro, adultério é errado. Porque Jesus se lembrou da lei, e na lei realmente falava que o adultério está errado. Então, irmãos, a gente não pode achar que Deus vai fazer vista grossa com o adultério. Ainda que os homens aqui nessa terra não consigam julgar o seu caso porque você escondeu muito bem, Jesus sabe. Ele olhou para a mulher e falou: olha, você sabe que você pecou, não peques mais. O juízo de Jesus, que conhece todas as coisas, vai ser no último dia. Ainda que você escape das mãos dos homens, ainda que a sua esposa não saiba, ainda que os homens não saibam, ainda que alguém faça uma ideia, mas não conseguiu evidências contra você, você não vai escapar do juízo de Deus. Tenha consciência que todos nós, homens que vivemos aqui na terra, nós vivemos diante da presença de um Deus que é justo e santo. Ele, Deus que é justo, que é testemunha de todos os nossos atos, é Ele que vai nos julgar. A gente não pode olhar para esses textos e falar: mas nem Jesus julgou a mulher adúltera. Jesus não julgou aquele momento. Lá, o juiz de toda a terra no último dia vai trazer todas as evidências dos nossos pecados contra nós. Isso tem que nos humilhar. Isso tem que fazer a gente ficar igual na outra passagem, uma mulher que quebrou, chorou nos pés de Jesus, enxugou com os próprios cabelos porque sabia que era pecadora. Essa é a nossa situação. Não pegar um texto e querer ficar orgulhoso com os outros porque ninguém pode julgar. Deus vai nos julgar. A gente tem que se julgar. Irmãos, olhem vocês para os seus corações e vejam os pecados dos seus corações. Adultério é errado. Mentira é errado e é esse o erro que os fariseus fizeram. Eles inventaram uma mentira contra as pessoas, contra as outras. Isso também é pecado. A gente vai, no julgamento de Deus, prestar conta por cada uma das palavras que a gente fala. A gente não pode. Jesus ensina a gente a nem jurar. Ele fala: todas as suas palavras têm que ser sim, sim e não, não. Você não pode falar: não, dessa vez eu estou jurando, porque dessa vez é verdade. Não. Sejam todas as palavras que saem da sua boca a verdade. Outra coisa que a gente aprende com isso aqui: fofoca. O mais velho, inventou a mentira e chegou para o outro e contou a mentira.
Aí aquele lá chegou para os outros e contou para os fariseus e para os saduceus. E aí aqueles pegaram e contaram para os mais velhos. E cada um sai fofocando um da vida do outro. Na Bíblia está escrito que os mexeriqueiros, que são os fofoqueiros, não herdarão o reino dos céus. Meus irmãos, tem passagens, a gente não vai ler aqui, mas que Jesus ensina o que a gente faz quando a gente vê um irmão pecando. Você vai naquele irmão e fala com ele. Você não chega para outra pessoa e conta a vergonha dele. Você não escuta uma coisa que você nem sabe se é verdade, estão te fofocando primeiro. E aí, ao invés de você perguntar para essas pessoas as evidências, você já cria uma imagem falsa daquela pessoa, começa a olhar torto para ela, você começa com um olhar de julgamento quando você não tem evidências suficientes. Ou pior, você repete o mexerico e conta a mesma história para as outras pessoas. Ainda que essa história não seja bíblica, a gente poderia olhar para um filme, a gente poderia olhar para qualquer outra história e ver que mexerico é errado, porque a Bíblia diz que é errado. E aqui a gente está vendo as consequências do que isso traz. Uma pessoa poderia ser morta, sendo que não era para ser. Um julgamento poderia ter sido feito errado. A gente não pode ouvir todas as coisas e sair aceitando. A gente tem que julgar, ver as testemunhas, ver as evidências. Esse é um julgamento que agrada a Deus. Esse é o julgamento bíblico que está escrito na Bíblia. A gente nunca pode sair julgando as pessoas pelo que a gente ouve dizer. Segundo, eles estavam tramando contra Jesus. Segundo não, né? Esse já é o terceiro. Primeiro, o adultério é errado. A gente não escapa do juízo de Deus. A gente não pode inventar mentiras dos outros. A gente não pode ser mexeriqueiro, que é o terceiro. O quarto, não levante questões contra Deus. A gente já viu alguns versos anteriores. Quando a gente tem alguma dúvida e a gente entende que aquilo é o que Deus falou, muito provavelmente a gente está enganado. A gente está se enganando em alguma forma. A gente tem que reavaliar as coisas melhor, olhar de novo as evidências, porque Deus não pode mentir. Nesse caso aqui, eles levantaram contra Jesus porque eles queriam colocar Jesus numa cilada, eles queriam testar ele para ver se ele ia falhar. E não tentem a Deus. Tem outras passagens que falam sobre isso. A gente gosta de tentar, principalmente no movimento evangélico atual. Não dessa forma como os fariseus estavam fazendo, mas a gente fala, Deus, se você realmente está comigo, então faça tal coisa. Deus, se você realmente está comigo, então eu quero que você faça assim. Eu quero que a palavra na igreja seja sobre texto X. Eu quero que tal pessoa faça alguma coisa Y. Eu quero que amanhã o dia seja Z. Sabe quem foi que falou assim para uma pessoa? Satanás falou para Jesus fazer isso. Testa para ver se você realmente é filho de Deus e se joga daqui, porque a Bíblia escreve que os anjos iam te segurar. O que Jesus falou? Está escrito. E estava escrito em Deuteronômio, nesse mesmo livro da lei que a gente leu. Não tente a Deus, não coloque Deus à prova. Aceite o que a Bíblia está escrito, que Deus é com você, creia nele, obedeça a sua palavra. E se muitas coisas estão dando errado na nossa vida, aceite que mesmo assim Deus é contigo e ele vai estar com você. A sua fé é uma prova maior do que a tentação que Satanás pode fazer com você. Tem pessoas que ficam tentando a Deus e quando acontece elas acham que por isso que Deus é verdadeiro. Deus é verdadeiro porque na palavra dele ele diz que ele é verdadeiro. Não tente a Deus. Esse foi o pecado dos fariseus. Tentaram a Deus e foi assim que Satanás tentou Jesus. E por último, não aprove o erro dos outros. Foi o que Jesus fez. Quando os outros estão com muita ira, eles estão com muita raiva, eles estão vindo em cima de você, te colocando te colocando à prova, tentando para ver o que você vai falar, não seja levado pelos outros. Você tem, ainda que os outros estão julgando de maneira errada, julgue você da maneira correta. Não se deixe levar pelos espíritos elevados das outras pessoas.
Se alguma coisa esse texto pode nos ensinar, é que a gente tem que ser sóbrio, a gente tem que ser compassivo, a gente tem que ser manso, a gente tem que julgar as coisas corretamente, a gente não pode ouvir as pessoas falando mal uma das outras e não procurar as evidências. Esse texto mostra como o correto julgamento é feito. E se o correto julgamento não for feito, a gente não condena ninguém. É isso que Jesus ensina. E mesmo que esse texto não seja canônico, né? Ele não faz parte dos textos apostólicos, a gente consegue ver que ele não ensina a gente a não julgar os outros, ensina a gente a julgar corretamente. E Jesus sabia. Você, mulher, vá e não peques mais. A gente nunca pode usar esse texto aqui da mulher adúltera para falar, a gente não pode julgar as prostitutas, a gente não pode julgar os adúlteros, a gente não pode julgar quem peca porque você está errado. Não é isso. Não é isso que o texto está falando. A gente julga as pessoas corretamente, segundo a lei de Deus, segundo a verdade e não de qualquer forma. É isso que esse texto ensina. Mas também nos ensina a sermos humildes. Porque todos nós pecamos diante de Jesus, que conhece os nossos pecados. Ninguém te aprova contra aquela mulher, mas Jesus sabia que ela era pecadora. E eu e você, que está me ouvindo, com certeza nós somos pecadores. A gente tem que ser sempre humilde diante de Jesus. Eu vou fazer uma oração de confissão de pecados e vou orar por todos nós aqui para que Jesus aplique essa palavra no nosso coração por meio do seu Espírito. Deus, eu te agradeço que, mesmo que esse texto não foi escrito pelos seus apóstolos, com ele a gente conseguiu tirar lições que brotam da sua palavra. O Senhor nos ensina a julgar as coisas corretamente, nos ensina o como é errado a gente tratar o nosso corpo e a nossa união com esposa, com marido, de qualquer forma. Deus, vasculha os nossos corações, olha para dentro de nós e vê se há em nós algo ruim, porque nós não adulteramos só com o nosso corpo, mas se na nossa mente nós temos um desejo errado com uma pessoa, nós já pecamos. E diante do teu tribunal, que é maior que o tribunal dessa terra, nós já somos réus do fogo do inferno. A sua lei é santíssima e puríssima, e ainda que essa terra não veja, Pai, o Senhor nos vê, e o Senhor conhece os nossos pecados. Por isso, Deus, nós não queremos viver uma vida perfeita e te mostrar a nossa vida perfeita, mas nós queremos, ó Deus, reconhecer que somos falhos e dependemos tão somente de Cristo, que é a nossa justiça. Só Jesus pode nos limpar dos nossos pecados, porque todos, Deus, que nascemos de Adão, todos nós temos pecados e diante de Ti somos iguais. Os que adulteraram e os que não adulteraram, somos todos condenados diante da Tua lei. Mostra-nos, ó Deus, a nossa miséria, o nosso pecado, seja com esse pecado, seja com o da mentira, o da fofoca, o ódio, e tantas coisas, ó Deus, que nós trazemos no nosso coração e escondemos com outras mentiras em cima de mais mentiras, mas o Senhor conhece o nosso coração. Nos quebranta, Pai, e que nós tenhamos o perdão que vem de Cristo. Mas eu não peço só isso, Deus, que o Seu Espírito possa tocar no coração de cada um para nos convencer do pecado e nos fortalecer para Te obedecer de maneira adequada. Que o Seu Espírito seja a nossa força e que o Senhor nos auxilie a Te obedecer de maneira que Te agrada. Não de maneira legalista, achando que por obedecer à lei nós vamos ser salvos, mas tão somente em Cristo. Porque Cristo é a nossa vida, Ele é a nossa salvação e em Cristo temos tudo o que precisamos. Ajuda, Pai, cada um aqui a ver que a nossa vida depende de Ti. E é essa a minha oração, isso eu te peço. Abençoa a vida de cada um, cuida da vida deles, do resto da semana, e que o Senhor cuide de nós, para que nós possamos viver para a Tua glória.
Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Passo a palavra de volta ao Zé. Amém. Amém. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Deus abençoe a todos.